Pessoal, nós vamos dar sequência ao estudo, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? E nós vamos dar sequência ao capítulo 25. Eu achei que a gente ia terminar na terça-feira, mas acabou não dando certo, né? Da gente terminar na terça-feira e nós ficamos para hoje, né? Hoje a gente deve terminar esse capítulo em torno da fixação mental, tá? Então, o instrutor da Aulus está falando a respeito da fixação mental, né? Nós temos conversado a respeito disso. Como é que se processa essa fixação, né? De nós nos fixarmos em determinado ponto da nossa vida, determinado acontecimento, e nós nem vermos o tempo passar e ficarmos ali fixados, né, naquela situação problemática, naquela situação dolorosa, odienta, né, quando a gente está preso numa situação que a gente sentiu ódio, ou então na ociosidade, né, ele citou várias coisas aqui que podem nos fixar no tempo e no espaço, né? Então nós vamos dar sequência aos ensinos aqui que o Aulus está passando para nós, tá? Então vamos lá. A gente viu por último esse trecho aqui, né? Há espíritos recalcitrantes e inconformados que são docemente constrangidos ao retorno à batalha, para que se desvencilhe da prostração a que se recolheram, né? Quer dizer, nós quando vamos nos acomodando aqui na Terra, na ociosidade, vamos nos acomodando à tristeza, ao desânimo, né? À inconformação, vamos nos fixando, né? Não é só o ódio que nos fixa, né? A ociosidade também nos fixa, né? Ficamos indolentes, ficamos ociosos, né? E o tempo vai passando e, como a gente dizia na terça-feira, nós vamos limitando a nossa vida, né? Nós vamos limitando, vamos achando que não podemos, que não conseguimos, que não merecemos, tal, tudo não, não, não. Vamos nos emparedando nos nossos próprios conceitos limitadores, tá? E aí, pessoal, nós vamos nos enclausurando no nosso próprio eu e podemos passar décadas dentro dessa perspectiva, desencarnarmos. E aí o Aulus explica que se acentuam os problemas da fixação após a morte. A gente já conversou explicando isso, né? Aqui na Terra a gente tem estímulos que nos ajudam, né? Mas no plano espiritual, se a gente desencarna nessas condições, nós vamos parar no umbral, nós vamos parar nas regiões de sofrimento, né? E aí, que deu uma... Deixa eu só ajeitar aqui. Nós vamos parar nas regiões de sofrimento e aí nós perdemos aqueles estímulos que nós tínhamos, né? Aqui na Terra que nos ajudam a vencermos certas dificuldades, pelo menos a lutarmos, né? Contra certas dificuldades que a gente tá lidando, né? Uma tendência à tristeza, uma tendência ao desânimo, tal, né? Pensamento negativo, certo? Então, esse foi o último, né, que nós conversamos. Aí vamos lá. Aí falava, né, que esses espíritos no plano espiritual, às vezes depois de muito tempo, acabam sendo constrangidos através de reencarnações compulsórias, né? São constrangidos a reencarnar. Porque aqui o melhor remédio para a gente é reencarnarmos, porque estamos muito identificados ainda com a matéria, né? Precisamos aprender muitas lições ainda com a vida material, tá? Ok? Então, continuando com o Aulus, né? A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma
é convidada a restabelecer-se, disse o assistente, né? Vocês entendem? Né? Quer dizer, então essa encarnação compulsória, ela funciona como que um choque, né? A gente mergulha na carne de novo, a gente estava lá naquele estado de hibernação lá no plano espiritual, de paralisia, né? Nós estávamos naquela situação de enclausuramento em nós mesmos, né? Porque vai havendo uma paralisação mesmo, pessoal, uma paralisação. A gente fica como que mumificados, né? Como que aqueles seres que perdem a vida e fica lá parado, né? Paralisados. É isso que acontece efetivamente, né? Então, quando a gente mergulha na carne, existe como que um reavivamento. A gente faz todo o processo de embriogênese, né? O processo embriogenético, de formação de um novo corpo. Então vai ligando de novo as células do perispírito com as células do corpo físico, ok? Então esse processo, ele nos chama de novo a uma certa extroversão. Olha que interessante, né? Esse processo de reencarnação, como que nos chama novamente a um processo de extroversão, de saída de nós mesmos. A gente estava lá ensimesmado, né? Presos a nós mesmos, enclausurados nos nossos pensamentos negativistas, e aí quando a gente reencarna, nós levamos esse choque, né? Somos chamados novamente ao contato com o mundo de fora. Você vê como a lei divina é perfeita, né? A lei divina é sábia, né? E tem remédio para tudo, né? E aí então, nós, através desse processo de... Nossa, tá uma barulheira aqui perto. Não sei se vocês estão ouvindo. Através desse processo de extroversão, a gente nasce, né? Forma um novo corpo, aí vai passar pelo processo de estruturação de novo da nossa individualidade, da nossa personalidade aqui na Terra, né? Cada encarnação nossa é uma nova personalidade que a gente estrutura, tá? Eu estou tentando abrir aqui para ver os comentários de vocês, pessoal, mas acho que a conexão tá difícil hoje aqui, viu? Acho que é por isso que eu estou com dificuldade aqui. Ele não está abrindo. Aí eu não consigo ver os comentários de vocês, tá? Ok, vamos lá. Então, continuando, né? Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar, né? Quer dizer, então os espíritos vão atrás para ajudar o espírito que está nessa situação de paralisia, de hibernação no plano espiritual. Eles vão atrás de afeições desse espírito que está precisando reencarnar, né? Então eles vão procurar quem que o conheça, quem que o possa receber, quem que ele já ajudou algum dia e que vai poder atendê-lo nessa necessidade dele, né? Essa é a primeira pergunta que os espíritos fazem, né? Quando nós podemos responder, quando nós temos condição de responder, né? Eles nos questionam, né? Quem que você conhece lá na Terra que pode te ajudar? Nesse caso aqui, eles não vão nem perguntar para nós, porque nós estamos lá num estado de paralisia tão grande, de necessidade tão grande, que eles mesmos é que vão providenciar todo o processo, né? Por isso que é uma encarnação compulsória, né? Não existe a minha escolha, é um processo que acontece independente da minha vontade, né? É uma imposição de tratamento que os espíritos me proporcionam, né? Certo. Consegui abrir aqui, vamos ver se dá para... Vamos ver aqui. O Araújo, assim, tenho um filho que não quer viver, não sei o que eu faço. Então, isso acontece muito, né, Araújo? Às vezes espíritos, né, que criaram
uma certa desconexão com a vida no passado, através de certas situações difíceis, traumáticas, problemáticas, né? Eles reencarnam com dificuldade de aceitar essa vida, com dificuldade de sentir gosto em viver, em sentir prazer em viver, em ter um sentido existencial, né? Então, hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade. Isso tem acontecido muito, muito, tem aumentado muito isso. Até porque muitos espíritos com dificuldades grandes estão reencarnando, né? Então, eles vêm trazendo essa desconexão com a vida, né? Muitos acabam melhorando com os tratamentos, medicamentos, terapias, né? Até com o passar do tempo, muitas vezes vão melhorando, né? Mas outros passam a vida inteira, muitas vezes, em tratamento, né? Porque às vezes um processo tão grave que precisa uma encarnação inteira. E eu converso com muitos que viveram esse processo a vida inteira e foram para o plano espiritual, né? E a gente ficou sabendo, né, que a pessoa passou a vida inteira sentindo essa dificuldade, mas isso tem uma causa, e a causa está no passado, tá? Então, assim, o que a gente puder estimular a pessoa a descobrir algum prazer saudável, né? Em qualquer área, né? Do esporte, da educação, da religião, né? Dos grupos, né? O nosso desafio é tentar ajudar a pessoa a achar motivos para viver, né? Ajudar o próximo. O problema é que geralmente essas pessoas elas se fecham de uma tal forma que é o que a gente está falando aqui, né? É o que a gente está falando aqui. É esse processo que a gente está falando aqui, né? A pessoa se fecha de uma tal forma, ela já traz isso já do passado, às vezes que ela não aceita nada, né? Não aceita sugestões, não aceita tentativas, não aceita, não gosta disso, não gosta daquilo, não aceita aquele outro, né? Então tem pessoas que vêm com muita dificuldade, né? E toma medicamentos, né? Então tem que fazer terapia, mas às vezes a pessoa não quer, é assim mesmo, né? É assim mesmo. E o quanto mais dificuldade a pessoa tem, mais dificuldades ela cria, inclusive para o tratamento, né? Porque se a pessoa tem a dificuldade, mas ela aceita os tratamentos, aí já meio caminho andado, né? Mas o problema maior é quando a pessoa tem as dificuldades e nem os tratamentos ela aceita, né? Então aí é mais complicado, tá? Ok. Agora eu tô conseguindo ver aqui. A Solange está perguntando se ela tem mediunidade. Solange, eu não sei se você colocou alguma coisa antes aí, mas é que a gente só pode entender se a pessoa tem mediunidade ou não quando a gente conversa com a pessoa, a gente vai conhecendo, né, a sua história, lances da sua vida que podem indicar que você tem uma sensibilidade mediúnica, né? Então é uma coisa que a gente precisa conversar para a gente entender, tá? Ok. Se a gente consegue fazer a pessoa ir na casa espírita, tomar passe, porque muito disso também é perturbação, né? Tem aquele aspecto que eu falei, né, da introversão que a gente tem falado, né? Mas acaba havendo também a participação espiritual, que dificulta mais ainda, principalmente quando a pessoa tem mediunidade, né, Araújo? Então, quando a pessoa é médium, quando ela sente as influências, ela nem sabe o que está sentindo. Mas ela muitas vezes tem um comportamento difícil também por conta das influências que se exercem, né? Certo? Então vamos lá, né? Então aqui, né, para isso tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo de familiar, né? Então algumas pessoas aceitam
esse espírito, né? Geralmente tem ligação do passado, né? Querem ajudá-lo e tal. Às vezes até devem alguma coisa àquele espírito, aceitam a vinda dele, né? Para ficar asilado no templo familiar, né? Nós vamos ver como é que pode ser isso a partir dessa encarnação, né? Como é que isso vai se dar. É, nós vimos que é uma reencarnação que vai ser compulsória, né? Até foi perguntado, nesses casos a reencarnação será compulsória? Vamos ver, né? A essa pergunta, Aulus respondeu: que fazemos na Terra quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade pelo tratamento? Então aqui o Aulus está dizendo a respeito do plano espiritual, tá? É isso que ele está falando. Quer dizer, o que fazemos, comparando com a Terra, quando a gente tem uma pessoa que está alienada na nossa casa? O que que a gente faz? A gente deixa que a pessoa diga o que ela vai fazer? Ela escolha o que ela vai fazer? Ou nós é que ditamos o que que ela vai fazer? Né? Então, quando nós temos uma pessoa alienada em casa, nós nos responsabilizamos pelo tratamento da pessoa, não é? Existe até os casos que a própria família interdita a pessoa porque a pessoa está sem condições de dar conta sozinha. Ela precisa de alguém que ajude a gerir as suas coisas, ajude a cuidar dela, inclusive, né? E para isso tem até dispositivos legais que funcionam aí nas nossas leis, certo? Então ele está dizendo assim, o que que a gente faz quando isso acontece? Nós assumimos o tratamento da pessoa. Querendo dizer que a reencarnação compulsória são os espíritos amigos assumindo o tratamento daquela pessoa. Que ela está temporariamente sem condições de escolher o que é melhor para ela. Então ela precisa que outros escolham o que é melhor para ela. Né? No caso, os espíritos amigos que vão ditar para ela o que, que ela vai fazer, onde ela vai reencarnar, com que família, né? As condições que ela vai ter durante a sua existência e tal. São os espíritos amigos que vão estruturar isso aí. Tá? Vai ser uma reencarnação compulsória, certo? Ok. A Gabriela Cunha, dizem que sou médium por ter a sensibilidade de ver, ouvir, sentir o que faço. Procure uma casa espírita, Gabriela. Procure uma casa espírita. Procure os estudos da casa espírita. Vá se estruturando no campo mediúnico. É a melhor coisa que você faz. Vai se estruturando no conhecimento mediúnico, vai se estruturando no conhecimento da doutrina espírita, né? E com o tempo se aproximando da área mediúnica, onde você poderá utilizar de um modo saudável, equilibrado, produtivo as faculdades mediúnicas que você tem. Não só você, mas qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui e que percebe que tem mediunidade, o mais saudável é buscar uma casa espírita, buscar todo o treinamento, vamos dizer assim, o conhecimento, o aperfeiçoamento das faculdades mediúnicas. Por quê? Porque essas faculdades mediúnicas, elas vão persistir na sua vida, provavelmente. A não ser que houver uma determinação do alto que mude alguma coisa. Eles têm recursos para alterar quando necessário. Mas, a princípio, muito provavelmente isso vai perdurar. Né? E se a gente não dá atenção às faculdades que nós temos, às percepções mediúnicas, nós acabamos só sofrendo. Né? Porque a gente começa a ficar mais sensível, somatizar mais, oscilar o nosso humor, né? Então, isso pode gerar, inclusive, algumas doenças, né? Alguns desequilíbrios que não há necessidade da gente deixar que aconteça isso, né? Não há necessidade, se a gente souber aproveitar bem as nossas possibilidades, certo? Isso é o que eu sugiro para você.
A Fátima Fontes colocou: o que posso fazer, eu, de antemão? Eu sei o que as pessoas pensam de mim. Deve ser isso, né? Que eles estão fazendo. Como lidar com isso? Ok, Gabriela, que bom. Parabéns, viu? Segue em frente então, não desanima não. A Fátima Fontes, né? Quer dizer, eu sei o que estão pensando de mim, né? Olha, Fátima, é preciso cuidado com esse saber que estão pensando de você. É preciso um certo cuidado, tá? Você pode captar certos pensamentos das pessoas? Pode acontecer. Isso não é impossível, é possível. Depende da sua sensibilidade, depende, né? Das tuas capacidades mediúnicas. Não duvido que isso aconteça. Mas é preciso tomar cuidado. Por quê? Porque muitas vezes pode não estar acontecendo. Em alguns momentos pode até acontecer, em outros não acontecer. E apenas dizerem para você, né, os obsessores, os espíritos levianos, dizerem para você o que eles querem dizer, né? Que alguém está pensando isso de você, está pensando aquilo, entendeu? Eles manipulam essas situações. Então, em toda mediunidade, nós precisamos tomar cuidado, né? Para não sermos apenas manipulados, achando que nós estamos percebendo uma coisa real e estarmos sendo manipulados, induzidos a pensarmos de determinada forma, né? A vidência, por exemplo, é uma das faculdades, Allan Kardec até falou, é a que se presta mais aos enganos. A vidência, por exemplo, né? Aqui estou usando um exemplo da vidência, né? Então, às vezes, o médium está vendo uma coisa que pode não ser exatamente aquilo. Pode não ser realidade aquilo que ele está vendo, mas algo que os espíritos estão projetando sobre ele para que ele ache que está vendo uma situação que está acontecendo. E de repente a situação nem está acontecendo. É só o que estão querendo que ele ache que esteja acontecendo, entendeu? Do mesmo jeito, você achar que está sabendo o que alguém está pensando de você. Isso pode virar um problema. Por quê? Porque você pode, eu tenho certeza que você está pensando isso, e a pessoa fala, eu não estou pensando não. Você me desculpe, mas eu não estou pensando nada disso não. Não, você está pensando porque eu captei. E às vezes vira uma confusão, a gente acaba até se expondo ao ridículo às vezes. Né? Médiuns que não sabem ter um senso de apropriação, um senso de um tato social, um cuidado com a mediunidade, né? Prudência, acabam se expondo a situações às vezes ridículas, né? Porque a pessoa tem certeza e vai falar aquilo que ela percebeu, que ela tem certeza que aquilo vai falar para a pessoa, podia ser mais prudente, né? A pessoa se expõe e aí o outro fala assim, ó, isso que você falou não tem nada a ver com o que está ocorrendo na minha vida, né? Com o que está acontecendo comigo. Mas eu percebi que está acontecendo. Acho que não tem nada a ver. Então, tem situações que a gente precisa tomar muito cuidado no trato com a mediunidade, né? Porque às vezes tem pessoas que estão... Aquilo que percebe já fala, né? Aí é um perigo. Por quê? Porque pode falar muita besteira. Entendeu? É a pessoa muito confiante no que percebe, sem um crivo de razão, né? Sem um discernimento, pode se tornar porta aberta ao desequilíbrio, né? Então, é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender. Quando a gente percebe, guarda para você, analise, pense, observe melhor, né? E muita coisa a gente vai deixar de falar. Por quê? Vai deixar de falar para alguém, por exemplo, né? Às vezes você percebe uma coisa a respeito de alguém. Calma, não se precipite e vá falar para a pessoa. Guarde aquilo para você, guarde a informação para você. Pode não ser aquilo que você percebeu, entendeu? Então, com relação ao pensamento das pessoas, é delicado, tá? A Fátima, obrigado, né? Mas eu fico calado observando, então. Mas mesmo se você ficar calado observando e guardar, achando que é mesmo, que você tem certeza que é o pensamento da pessoa, você pode estar equivocada também,
tá? Então deixe uma porta aberta para que não seja o pensamento da pessoa. Pode ser um pensamento seu, ou pode ser um pensamento induzido por alguém, tá? Porque mesmo que você guarde só para você, você pode guardar a certeza de que é o pensamento do outro e pode não ser, tá? É só uma reflexão aí para você pensar, tá? Ok. Vamos lá, mais um pouquinho. Ok. Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio, né? Quer dizer, no caso da pessoa que está desequilibrada mentalmente, a gente vai ficar aguardando a resolução dele, né? No que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu próprio equilíbrio, né? Eu sei que é polêmico isso, né? É delicado isso até, né? A gente entra até naquele campo da internação compulsória ou não, né? A gente entra, né? Andou mudando a lei esses tempos atrás, né? Acho que agora em 2019 mesmo mudou a lei de novo, né? Houve uma alteração falando a respeito da internação compulsória, né? Nas clínicas, nos tratamentos aí, né? Parece que houve essa mudança. Porque estava proibido, né? A internação compulsória e tal. Então é delicado isso, né? Para o plano espiritual, isso é menos problemático, porque eles têm um discernimento maior, eles têm uma visão maior do que a nossa aqui na Terra, né? E eles têm dispositivos, vamos dizer assim, que não são tão complicados quanto os nossos aqui pela falta de discernimento, a falta de equilíbrio, de conhecimento que a gente tem aqui na matéria, né? Mas é uma situação delicada, né? Só que, via de regra, o que nós fazemos? Nós assumimos o tratamento, as diretrizes do tratamento, quando a gente percebe que a pessoa está impossibilitada de discernir melhor. Isso é o mais lógico, né? Se você percebe que alguém não está conseguindo se organizar, não está conseguindo se estruturar para ele próprio buscar ajuda, muitas vezes a família começa a assumir esse papel. Fala, não, vem cá, nós vamos marcar para você lá, nós vamos levar você o que você está precisando, ir no psiquiatra, ir no psicólogo. Nós já mas eu não quero não, mas vamos lá, vamos conversar que você está precisando. Já passou da hora já, né? Você está precisando de ajuda. E a pessoa, né? Lógico que se a pessoa não se ajudar em algum momento, lógico que os tratamentos ficam prejudicados, né? É lógico que tudo fica mais difícil, né? Sem o interesse da própria pessoa, né? Agora, quando ela, né, vai percebendo que realmente a situação não está boa, pode ser que ela comece a se ajudar e aceite, né, os tratamentos propostos, tal. Mas não é fácil não, né, pessoal? Tem situações e situações aí que precisam ser bem conduzidas, né? Espera só um pouquinho que parece que deu uma travada aqui. Não sei se parou aí para vocês. Espero que não. A Cíntia Xavier colocou como auxiliar na questão do alcoolismo, né? É delicado, né? Principalmente nessa situação que a gente estava falando, que a pessoa não aceita, né? E esse é um dos grandes problemas, né? Da pessoa que tem o vício do álcool, né? É que às vezes demora um tempo até a pessoa aceitar, até a pessoa sair daquela onipotência, né? E daquela negação que ela estava vivendo, achando que não, né? Que não tem problema com álcool não, que a hora que eu quiser eu paro, eu não sou viciado não, tal. Então, e às vezes vai tempo, viu?
até a pessoa chegar nesse nível de entendimento que ela realmente ela não tem controle sobre a situação, né? É um problema que desequilibra todos os centros energéticos. Todos os chakras se desequilibram com o abuso do álcool, né? E o processo de perturbação espiritual é muito intenso. O processo de vampirização espiritual é muito intenso. Então isso tudo dificulta, né? É preciso ter a boa vontade da pessoa, é preciso um tratamento medicamentoso de suporte, é preciso um tratamento psicológico, espiritual, né? E muitas vezes sem internamento fica difícil. Como qualquer droga, é mais viável com internamento, né? Com a internação da pessoa é mais viável, né, o tratamento, né? Sem a internação fica bem mais difícil, né? Fica bem mais difícil. Ok? Então vamos lá. É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva, né? Então aqui está dizendo, é certo que a gente vai valorizar a consciência livre de cada um, livre-arbítrio, né? Nós, no Espiritismo, nós valorizamos muito isso, os espíritos amigos valorizam muito isso, né? Eles prezam muito por isso, a questão do livre-arbítrio. Mas quando a pessoa está em condição de exercer o seu livre-arbítrio, né? Quando a pessoa está em condição de exercer. Às vezes a pessoa está tão obsediada que ela não está nem exercendo o livre-arbítrio dela. Quem está comandando na existência dela ali são os obsessores. Eles já estão interditando o livre-arbítrio dela. Eles já estão dominando o livre-arbítrio da pessoa. Entendeu? Então ela já está, de certo modo, impossibilitada de exercer do seu livre-arbítrio, né? Então nós vamos trabalhar em determinados casos para ajudar até para que ela retome a sua capacidade de discernir, de escolher, né? Então não é um descuido com o livre-arbítrio do outro, pelo contrário, né? É um cuidado com a pessoa para que ela venha a retomar a sua capacidade de decidir livremente, né? Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor, né? Tem reencarnações que serão dolorosas. Tem processos reencarnatórios de espíritos presos aos vícios, presos a essa paralisia, né? Aos conceitos limitadores, né? Teimosos, recalcitrantes nos erros, no mal, que o processo reencarnatório será doloroso, que a reencarnação compulsória será dolorosa, mas ainda assim se constitui no melhor remédio para essa pessoa, né? No momento histórico que nós estamos atravessando, um momento de transição importantíssimo, né? Multidões de espíritos que há séculos não reencarnavam, estão reencarnando. Entendeu? Nós sabemos disso, a literatura fala disso, as vivências que a gente tem tido falam disso, né? Muitos espíritos que há séculos não reencarnavam, pelo baixo nível, até por fugirem do processo da reencarnação, por não quererem, né, reencarnar, muito fixados ao passado, às guerras, muito fixados a vários problemas aí, né, da obsessão, estão reencarnando. E estão reencarnando em situações dolorosas, não é? Muitos ligados aos problemas da limitação mental, da limitação física, né? Muitos problemas que estão surgindo aí
problemas cognitivos graves, problemas na expressão, no relacionamento, né? Tem várias síndromes e transtornos aí que estão aparecendo, estão aumentando significativamente. Por quê? Porque tem espíritos que estão vindo e para reencarnarem só nessa condição que eles podem vir. Porque eles não têm condição de vir totalmente livres, né? Senhores de si, inteligentes, até muitos são muito inteligentes, né? Então eles vêm com limitações para funcionar como um remédio mesmo, uma situação provacional, expiatória, dolorosa, né? Para ver se dá um chacoalhão no espírito e ao mesmo tempo conter um pouco o espírito, é que se estivesse muito livre poderia fazer um estrago, né? Certo? A Maria Lígia, os obsessores se utilizam do viciado, isso é fato? Ixi, isso é fatíssimo. Se é que dá para falar isso, né? Isso isso é mais do que um fato, né? Os processos, esse é um dos problemas, né, Maria Lígia? Esse é um dos problemas. Oh, meu Deus, acho que saiu de novo aqui. Acho que saiu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tô com problema de contato na minha câmera aqui. Vamos ver se ela volta aqui. Só um pouquinho, pessoal. Ver se a minha câmera volta aqui. Não tá voltando. Vocês estão me ouvindo, mas não estão vendo, né? Pronto, agora voltou. Deixa eu só ajustar aqui. Maria Lígia estava perguntando, né, se isso é um fato, né, da influência dos espíritos obsessores, né, no processo de viciação e tal. Isso aí é totalmente verdade, né? Esse é um dos grandes problemas dos vícios, né? Esse é um dos grandes problemas dos vícios, é que você tem um processo químico, você tem um condicionamento psíquico, você tem um condicionamento físico, químico, né? Químico, orgânico no nosso corpo, neurológico, no sistema nervoso, né? Você tem uma viciação química, né? E tem também a participação dos espíritos obsessores, né? Que vão bebendo junto com a gente, vão fumando junto com a gente, vão no sexo junto com a gente. Conforme você baixa o seu padrão vibratório, você tem lá os espíritos que participam junto, né? Num processo de vampirização das forças vitais, né? Por isso que esses tratamentos, eles funcionam melhor com o apoio da desobsessão, da casa espírita, do passe da casa espírita, que não vai dispensar a medicação do médico, a terapia dos terapeutas, né? Vai ser um tratamento que vai colaborar junto com os outros tratamentos, né? Não deve ser feito sozinho, né? Deve ter o apoio de todo um conjunto de práticas terapêuticas, né? Tá? Ok. André lembrou as entidades que padecem deplorável amnésia e só se lembram quando se comunicam dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. Então aqui o André Luiz lembrou, né, das pessoas, é muito comum, por exemplo, no plano espiritual, as pessoas que estão em estado de amnésia. Como assim amnésia? Elas estão desmemoriadas. Elas desencarnaram e estão algum tempo lá no plano espiritual e não se lembram das coisas. Não se lembram nem quem são. Né? Não se lembram de nada. Estão desmemoriadas. Né? Estão
vivenciando um processo de amnésia. É muito comum, né? Muito comum, inclusive, se comunicarem nesse processo de amnésia, né? E quando se comunicam, às vezes é quando a pessoa tem né? Quando se aproxima do médium na reunião mediúnica, é quando o espírito tem um certo lance assim de consciência. E às vezes ele volta a ter uma certa consciência e lembra, quando lembra, lembra somente daquilo em que os seus interesses estavam guardados, os seus interesses estavam fixados. Então, se ele morreu preocupado com a fazenda lá dos escravos, que ele tinha escravos e ele morreu nesse processo, quando ele volta a lembrar, está no plano espiritual já, né? Aí quando ele se comunica e volta a ter alguma consciência, ele volta a lembrar dos problemas dos escravos lá, que tem que cuidar dos escravos. Né? Ele lembra da fazenda, né? Só lembra de onde estavam os interesses dele, né? Ok? Então ele volta, né? E volta para aqueles pontos de fixação. Por isso que a gente estava falando, né, na terça-feira, que saído do processo de paralisação, de alienação, em que a pessoa está ali catatônica, ali parada, né? Nem se mexe mais, está ali daquele... A pessoa está catatônica, né? A catatonia, quando a pessoa fica assim, parada, assim. Vocês acham até que o vídeo parou aí, né? Mas o vídeo não parou, não. É a minha catatonia, que eu estou parado assim, né? Que geralmente acompanha os processos de alienação, né? Que estão mais graves, né? A pessoa vai saindo desse processo, mas ela se demora a sair da alienação de fato, né? Em que os temas que aparecem são temas ainda que estão demonstrando a alienação dela, né? As preocupações dela ainda demonstram que está presa à alienação, né? A Maria de Fátima Brandão, o que me diz da pessoa que tem depressão há 10 anos, sem vontade de viver, completamente obsediada, com muitas vezes pedindo auxílio a guias para retirar os obsessores? Então, Maria de Fátima, esse processo tem muita gente que está desse jeito, tá? Tem que buscar mesmo a casa espírita, né? Tomar passe, fazer os tratamentos, tá? Usar a medicação, fazer a terapia, né? A terapia, a psicoterapia, tá? É muito importante fazer o tratamento completo, né? Remédio, psicoterapia, casa espírita, é o que mais funciona, né? Você faz esses 3 tratamentos conjugados, tá? E exercitar a boa vontade, pensamento positivo, para ir vencendo devagarzinho a obsessão e também a depressão, né? Que é um transtorno que necessita de cuidados específicos, tá? Então, precisa persistir aí no tratamento, ok? Quando encaminhadas à reencarnação, tais criaturas tornam a realidade de súbito. Então, essas pessoas que estão lá meio alienadas no plano espiritual. Quando elas são encaminhadas à reencarnação, nessa reencarnação compulsória que a gente estava falando aí, né? Elas retornam à realidade de súbito, né? Quer dizer que no processo de reencarnação elas já vão fazer o processo de desenvolvimento delas, né? Porque todo mundo renasce e passa pela infância, não tem jeito, né? Todas elas vão passar pela infância e vão se apresentar em perfeitas condições. Elas vão voltar da realidade de súbito? Nem sempre, respondeu Aulus. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Quer dizer, nem sempre a pessoa sai daquele processo de alienação, de paralisia, tal, e através da reencarnação ela retoma a infância e o seu desenvolvimento, né, para uma vida relativamente equilibrada. Nem sempre vai ser assim,
tá? Muitos vão ter muita dificuldade nesse processo, né? Podem desde cedo na infância já apresentarem grandes dificuldades, uma tristeza profunda, uma desconexão com a vida, né? E às vezes até transtorno. Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, né? Retardado ele não está usando aqui de uma forma pejorativa, ele está usando conforme os termos que eram usados na época, né? Os termos que eram usados na época, na década de 50, 60, né? Então é assim que era tratado, não é que ele está falando mal das crianças que têm alguma limitação cognitiva, né? Ou uma dificuldade no relacionamento, não, né? Mas ele está dizendo assim, olha, isso se comprova, isso que nós estamos falando, justamente no estudo das crianças que têm essa dificuldade maior hoje, né? Que tem alguma deficiência mental, que tem alguma limitação desse tipo, né? Que desenvolve um autismo, né? Que pode não ter um processo cognitivo prejudicado, mas tem uma dificuldade de estabelecer a interação com o meio ambiente, né? Com a família, com a escola e tudo mais, né? Então, você tem vários tipos de problemas que podem surgir, que são advindos dessas dificuldades anteriores que nós falamos aí, né? Às vezes, de um passado em que a pessoa se auto-abandonou, né? Ficou cultivando esses pensamentos negativos, essa paralisia, conceitos limitadores, ou se fixou no ódio, e aí vai, né? Então, podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo, né? A gente tem tentado entender, as ciências têm tentado entender e tentado tratar. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, né? Quer dizer, somente o amor extremado, né? No caso do autismo, por exemplo, precisa das pessoas que estimulem, né? Para que a pessoa saia de dentro de si mesmo e comece a olhar nos olhos, comece a interagir, a sorrir, a imitar, né? Às vezes para chegar nesse ponto vai tempo, né? Então, a importância dos familiares, né? Que conseguem infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa como apêndices torturados da sociedade terrestre. Por que como apêndices torturados da sociedade terrestre? Porque não consegue ter uma vida útil muitas vezes, não consegue fazer uma faculdade ou estudar mesmo numa escola normal, não consegue produzir profissionalmente. Então, por isso que ele usou esse termo, né? Quer dizer, algumas pessoas que ficam como que apêndices, ficam ali, né? Vivendo, para elas é o melhor remédio hoje, né? Mas meio à parte do processo social que está existindo. Hoje em dia se fala muito né, inserir a pessoa com dificuldade, isso tudo é válido, né? Para diminuir a distância entre as dificuldades que as pessoas vivenciam e os meios produtivos, os meios artísticos, os meios das várias atividades da sociedade, né? Mas, continuando aqui, né? Curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. Quer dizer, então esses processos parecem injustificáveis e estranhos. Muitas pessoas tentam lidar com a situação usando os recursos que possuem, né? Mas muitas vezes quando não tem um conhecimento espírita, a pessoa ela não sabe de onde que vem o problema. Ela só sabe que foi um problema genético,
né? Foi um problema lá que a ciência sabe que funciona assim, funciona assim, mas ela não sabe por que que ela teve que passar por isso, né? Por que que aquela criança teve que nascer daquele jeito, por que que aqueles pais tiveram que passar por isso, né? Parece injustificável. Nós sabemos no Espiritismo que não é injustificável. Nada é sem justificativa. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, e tudo tem uma lógica, né? E tudo é feito no sentido da evolução, tanto para o espírito que vem com a limitação, quanto para com a família que vai ter que lidar com aquela limitação também da pessoa, tá? E é o remédio para a pessoa e para a família. Porque cuidando da pessoa que veio com dificuldade, a família também, as pessoas que compõem a família também vão se tratando. Também vão saindo de si mesmas para cuidar do outro. Também vão encontrando uma razão para viver. Ok? Né? Que é cuidar do outro. Isso faz com que eu precise viver. Eu tenha que lidar também com a minha falta de sentido, às vezes, com a minha tristeza, mas eu tenho alguém que está precisando mais do que eu. Então eu tenho que esquecer das minhas dificuldades para cuidar do outro. Né? Porque o outro precisa mais do que eu, inclusive. Né? Então passa a ser uma razão de viver. Né? Certo? Nós já estamos acabando, pessoal. Um instrutor disse que podemos comprovar essa verdade nos chamados esquizofrênicos, o Aulus, né? Os chamados esquizofrênicos e nos paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos, né? Por quê, né? No caso dos esquizofrênicos, são aqueles que romperam com a realidade mesmo. E muitas vezes estão vivendo uma outra realidade, a realidade do passado. Lembra que a gente falava das fixações, né? Do pensamento fixo, tal, né? Então, muitos se fixaram tanto que eles reencarnam e continuam, de certo modo, fixados no passado. Hora que chega lá por volta da adolescência, por exemplo, surge a esquizofrenia. Geralmente é na adolescência, né? Surge a esquizofrenia. E aí quando mistura questões do passado com questões do presente. Por uma questão fisiológica nossa, a questão da pineal também, né? São as fases da reencarnação, né? E quando chega um certo ponto, que é da puberdade, né? A gente começa a fazer a leitura das experiências anteriores e muitas vezes ali encontra com problemas do passado. E aí começa a surgir o atrito, a dificuldade na relação do passado com o presente. E a pessoa começa a se alienar do presente, né? Começa a ter grande dificuldade de vivenciar o presente de uma forma plena, né? Então começa a ter comportamentos estranhos, tal, que acabam sendo diagnosticados com a esquizofrenia, né? Que pode ser mais grave ou menos grave dependendo da gravidade dos compromissos do passado. Eu atendi muitos paranoicos já. Às vezes a pessoa, sem entender por que, ela começa a criar histórias na cabeça de ser perseguida por grupos, por pessoas. Ela começa a se achar perseguida, né? E começa a desenvolver o comportamento paranoico, que tem muito a ver com o passado, com as coisas que a pessoa fez, né? Então, ela começa a projetar, ela lembra no fundo o que ela fez, e ela começa a projetar como se os outros estivessem perseguindo ela. É a pessoa que traz o inimigo dentro de si, começa a projetar nos outros, acha que está sendo perseguida, né? Pelos erros que cometeu no passado, pelas situações em que se envolveu no passado. Tudo isso nos faz entender a questão que a gente estava falando das fixações mentais, né? O nosso capítulo aqui é em torno da fixação mental. Então vejam quantos problemas quando a gente começa a se fixar em demasia em determinado ponto. Aí nós temos que lembrar, só para a gente finalizar, né? Nós temos que lembrar que todas as situações terão o valor que nós dermos a elas.
as atitudes das pessoas, as palavras, as situações, tudo terá o valor que nós conferimos às coisas. E aí que às vezes a gente erra, porque a gente acaba dando um valor muito grande para uma coisa que poderia ter passado despercebida, poderia ter passado de uma forma mais tranquila, sem grande problema, tal, mas a gente acaba emocionalmente acrescentando muito valor àquela situação. E a gente acaba ao mesmo tempo se fixando em demasia naquela situação problemática. E quando nós fazemos isso, nós acabamos ficando presos naquilo que a gente mesmo criou. Quer dizer, você dá uma grande importância para aquilo e você acaba ficando preso naquilo que você deu uma extraordinária importância, né? Questões do cotidiano, pode nem ser uma questão tão grave, mas eu posso transformar aquilo numa questão gravíssima. É o que a gente fala, né, de fazer tempestade num copo d'água, né? E para terminar mesmo aqui, para a gente encerrar o capítulo, né? Quase todas as perturbações congeniais da mente, que a gente já vem com ela, né? Os problemas mentais, mas que já vem desde o nascimento, na criatura reencarnada, dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo, asseverou o assistente. Né? Então aqui quase todas as perturbações que a gente já nasce com elas, né? Dizem respeito à fixação, né? Com relação a certas questões do passado. Geralmente questões que a gente se comprometeu de uma forma negativa. Nós atrelamos a nossa consciência a determinados erros morais. E aí a gente acabou ficando fixado naquela situação. Tá? Então, por isso que é importante a gente pensar sempre antes de agir, né? Para a gente agir com mais acerto. Tomar cuidado com as emoções, porque as emoções, elas podem ser muito boas quando nós vamos aprendendo a lidar com elas de uma forma equilibrada. Mas se nós nos deixarmos simplesmente levar pela emoção, né? No calor da emoção, nós podemos cometer muitos erros. Podemos interpretar as coisas de uma forma muito equivocada, sob a ótica da emoção. Então, em lances mais difíceis, em lances mais complicados, é muito importante a gente deixar um pouco a poeira baixar. Deixar a emoção passar. Porque se dá um dia ou dois, a emoção já vai baixando. Dá uma semana, já baixou. Né? E às vezes a gente, depois de uma semana, a gente tomaria uma atitude muito diferente do que a gente tomaria se fosse logo em seguida. Entendeu? Então é muito importante, porque as emoções passam. E às vezes a gente pode, agindo de forma precipitada, a gente pode criar problemas até que não voltam mais, que não retrocedem mais. A emoção passa, mas as consequências do que fizermos podem não ser mais retrocedidas, entendeu? Por isso que é importante respirar fundo, pedir ajuda, fazer uma prece, deixar passar uns dias aí, acalmar a emoção, pensar melhor, analisar com calma, né? Porque senão a gente pode acabar se comprometendo com coisas que gerem fixações por muito tempo na nossa mente, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha para não ficar muito longo aqui, né? Nosso estudo também. Vamos fazer uma prece, né? Para a gente finalizar aqui.